Olá vocês! Hoje vamos falar sobre redes neurais recorrentes. Essa é uma arquitetura de redes neurais utilizada muito em Deep Learning. Ela é uma das arquiteturas de maior sucesso na área de Deep Learning. Nos últimos anos, em algumas tarefas, principalmente em processamento de linguagem natural, ela tem sido substituída pelo Transformers. Se você não sabe o que é o Transformers, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Mas ainda assim é uma arquitetura de grande sucesso e muito utilizada. Provavelmente algum software no seu celular, algum app, ele usa redes neurais recorrentes para fazer alguma computação aí de Deep Learning ou Machine Learning. A principal ideia de se utilizar redes neurais recorrentes, ou RNNs, é se trabalhar com sequências. E a ideia é que sequências são coleções de elementos, esses elementos eles podem ser repetidos, e a ordem importa, né? Uma sequência, então a ordem é muito importante, né? Isso é uma entrada com vários elementos e a ordem desses elementos é muito importante. E essa coleção de elementos ela pode ter tamanhos variados. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, como um vídeo onde cada tempo nesse vídeo, vamos dizer, cada passo nesse vídeo é uma imagem, né? Então a gente pode pensar ele como uma sequência. E aí surge a pergunta, por que devemos nos importar com sequências? Bom, esse próprio texto que a gente está escrevendo, ele é uma sequência de palavras, se você for pensar, você consegue dividir nessa sequência aqui em várias palavras. Ou seja, então para você trabalhar com texto, para você trabalhar com vídeo, para você trabalhar com diversas entradas que são importantes para algoritmos de Deep Learning, essas entradas elas são sequências. Então, poder trabalhar com sequências e saber lidar com sequências, modelos neurais que sabem lidar com sequências são muito importantes. Então, exemplos mais claros, por exemplo, sequências de som. Então, se você tem um software de reconhecimento de fala, uma Alexa, né, algum software que reconheça fala, esse software ele tem que entender uma sequência de sons aí para traduzir isso para alguma linguagem ou de alguma forma que o software entenda. Por exemplo, se você quer que o software entenda um livro ou um texto, né, esse livro nada mais é esse texto que uma sequência de palavras. Então, ser apto a receber essa informação, essa sequência de palavras é muito importante. E também, como eu disse, um vídeo que é uma sequência de imagens, né? Então você pode pensar no vídeo como uma sequência de imagens. Cada frame do vídeo ali é uma imagem e no fim você tem uma sequência aí bem grande de imagens, por exemplo, para um filme longo aí. Então, o resumo do que nós vimos até agora, né? Sequências são coleções de tamanho variável, onde a ordem importa. Elas estão espalhadas por diversas aplicações de Deep Learning, né? A gente viu alguns exemplos. E nem todo modelo de Deep Learning ele está apto para lidar com consequências. Né? Então, por exemplo, modelos que usam redes neurais recorrentes, eles estão aptos, eles podem trabalhar muito bem com sequências. Enfim, existem alguns problemas que a gente vai ver também, mas a ideia é que redes neurais recorrentes são próprias para se trabalhar com sequências. Então, redes neurais recorrentes, elas tomam decisões baseadas não só na entrada atual, mas nas entradas anteriores. Então, o que é isso? Então, a gente tem um exemplo aqui de um diagrama que explica um pouco o que é uma rede neural recorrente. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que X é uma palavra e você gostaria de, por exemplo, sei lá, classificar essa palavra, por exemplo, dizer se essa palavra é um sujeito, é um verbo, alguma coisa assim. E S aqui é o estado do neurônio no tempo T, tá certo? Então, a gente pode pensar que a rede neural recorrente, ela é executada em vários passos, cada um desses passos é um passo T, e nós usamos o mesmo conjunto de pesos ou de parâmetros para cada passo. Então, basicamente, o que a rede faz é, dada a entrada, né, você tem a entrada aqui, ela faz uma computação baseada no estado anterior, né, e gera a sua saída. Ou seja, a saída ela é dependente tanto da entrada como do estado anterior. Isso é diferente de outras redes neurais, por exemplo, Feed-Forward Neural Network, onde você só tem uma entrada e uma saída, ele não depende de estados anteriores. Redes neurais recorrentes, elas dependem do estado anterior. Aqui a gente tem uma outra visualização de redes neurais recorrentes, onde a gente tem aquele diagrama lá e a gente desdobra ele aqui. Né? Então a gente pode ver aqui que para cada passo da rede, você calcula, né, vamos supor, nesse passo aqui, de execução da rede, você tem a sua entrada e você vai calcular a saída baseado na entrada e baseado no estado anterior. Tá certo? Perceba que todos os estados aqui eles compartilham os mesmos parâmetros, que é o W aqui. Né? A gente pode pensar nossa matriz de parâmetros aqui. Uma coisa importante é que além da matriz de pesos, cada passo da rede também se utiliza de um estado anterior calculado, nesse caso aqui o ST. Né? Então, para você calcular aqui a saída OT mais 1, você vai usar o ST, que é a saída, que é a informação, né, calculada anteriormente, você vai usar o peso W, né, que é a sua matriz de peso, e a sua entrada, que aqui no caso ela é multiplicada por 1. Então é importante dizer que
você vai utilizar a sua entrada junto com informações de dados anteriores para gerar a sua saída. Então aqui nesse exemplo a gente tem um modelo de linguagem ou um modelo de língua utilizando RNN. Se você não sabe o que é um modelo de língua ou modelo de linguagem, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico um pouco a intuição desse modelo. Mas a ideia básica do modelo de linguagem é que, dada um contexto ou um conjunto de palavras aqui, né, que tem uma ordem aqui, você gostaria de predizer a próxima palavra. Então se eu falar assim, o Leonardo vai ao... Você tem que predizer qual a próxima palavra, ao banco, ao parque. Então essa é a ideia desse modelo de linguagem. Ele é utilizado para várias aplicações. E você pode utilizar RNNs para gerar esse modelo. Então qual que é a ideia básica? A ideia básica é que você vai ter, para cada passo, né, dessa rede aqui, cada passo a gente pode pensar aqui como cada uma dessas colunas aqui. Então a ideia é que cada palavra tem o seu embedding, a sua representação, T no caso, por exemplo aqui é 1, e como é que é feito o cálculo? O cálculo para você gerar a representação HT, que vai ser utilizada para o próximo passo da sua RNN, é dada da seguinte forma. Você vai pegar a representação anterior, HT-1, vai multiplicar por um peso, que é o mesmo peso para todo passo, e você vai somar com o embedding, né, a representação da sua palavra, multiplicado por uma matriz de pesos aqui. Você vai somar, você tem um bias também, você vai somar isso, passar por uma não linearidade aqui, e você vai gerar a representação daquele passo. Essa é a equação básica de RNN que é utilizada, né? A ideia principal aqui é que você vai utilizar tanto informações da entrada quanto informações do passo anterior. Isso é primordial para entender RNNs. Você faz isso para cada passo. Então você perceba que se você estiver no passo 4 aqui, você vai ter um HT que ele vai conter representação de todos os passos anteriores. Por quê? Porque isso aqui é uma recursão, né? Então, você, para chegar e gerar o H3 aqui, que é utilizado pelo H4, né, que é o T-1, essa informação, que ela contém informação de todos os passos anteriores. Então, essa que é a intuição de RNNs. Você vai gerar representações em um passo baseado em informações dos passos anteriores. Por isso que, por exemplo, RNNs funcionam tão bem com texto, né, que é uma sequência aqui de palavras. E no fim, o que esse modelo faz é, dado essas palavras de entrada aqui, ele vai gerar uma distribuição de probabilidade de qual que seria a palavra mais provável, né? Então, o estudante abriu o seu, os estudantes abriram o seu, e aqui você tem que gerar a próxima palavra. É a ideia desse modelo aqui. Então, como a gente treina RNNs, né? A gente treina RNNs utilizando o backpropagation, a gente usa esse algoritmo para treinar redes neurais, né? E a ideia é que você vai, por exemplo, calcular, né, o gradiente, por exemplo, da sua função custo com relação a determinado passo, e você precisa calcular o gradiente para cada passo desse aqui. Como você faz isso? Você faz da seguinte forma: você calcular o gradiente da função custo com relação ao peso a WH, o problema é que você não calcula uma vez, porque esse peso é utilizado em cada passo da rede. Então, como você faz isso? Então, você vai calcular o gradiente, né, da função custo com relação ao peso WH T vezes, né, e você vai somar isso. Eu não vou entrar nas questões matemáticas disso, mas a ideia é que você vai ter que fazer esse cálculo aqui T vezes, que T é o tamanho da sua sequência. E essa forma de treinamento é conhecida como backpropagation através do tempo, né? Porque você precisa de backpropagar o erro aí através de todo o tempo aí, que é o tamanho da sua sequência. Então eu vou dar um exemplo agora de algumas aplicações que você pode utilizar RNNs, por exemplo, para processamento de linguagem natural. Um primeiro exemplo aqui é, por exemplo, marcação de classe gramatical, né? Você tem aqui, sei lá, uma sentença, né, um texto aqui, e você quer dizer o que é o sujeito, o que é o verbo, né, advérbio, essas coisas. Então, a ideia é que para cada palavra da sua entrada, você vai gerar, né, um label, né, que é a classe gramatical, por exemplo, daquela palavra. E a ideia é que, como o texto está conectado, a RNN vai ser muito boa para gerar as representações, porque ela se baseia nos estados anteriores para gerar a próxima. Então ela vai saber, né, que se, por exemplo, já teve ali um sujeito, próximo, a próxima palavra pode ser um verbo ou coisas desse tipo. Ela consegue meio que entender ali a relação entre as palavras, e isso é muito importante para processamento de linguagem natural. Um outro exemplo de uso de RNNs é a análise de sentimento, né? Então você tem um texto, né? Vamos supor que é um comentário de um filme no Netflix ou em alguma rede social, e a rede social, né, ela quer saber se o comentário foi positivo ou não, para saber se ela recomenda, por exemplo, aquele filme ou não. E a ideia é que você vai usar a RNN para codificar esse texto, e você vai utilizar a representação gerada pelo último passo
como entrada para um classificador para dizer, por exemplo, se esse comentário é positivo ou negativo. Um problema com esse tipo de você utilizar só o último, a representação gerada pela RNN, é que talvez você perca alguma informação anterior. A gente vai ver que a RNN ela tem um problema chamado de vanishing gradient, né, que você pode perder informações, se a sua sequência é muito longa, você pode perder informações que estão muito atrás. Então uma forma de resolver esse problema é que, ao invés de você utilizar só a representação do último passo, você pode usar as representações de todos os passos gerais e de alguma forma você vai agregar essa informação. Seja através de somar esses vetores dessas representações, seja de outra forma talvez mais rebuscada, por exemplo, uma soma ponderada ou coisas desse tipo. E aí você também vai gerar essa representação que vai ser utilizada pelo classificador para dizer se o seu comentário é positivo ou negativo. Um outro exemplo que RNNs são muito utilizadas é para responder perguntas, né? Se você tem um software que responde perguntas, né, você pode implementar dessa forma. Você vai ter uma RNN que vai codificar a pergunta, por exemplo, né? Ela vai gerar um vetor, uma representação que codifica essa pergunta. E a RNN ela é só um pedaço desse modelo, desse sistema grande, né? A ideia delas é trabalhar como encoder. Ela vai gerar ou vai codificar, né, uma representação para essa sentença. Então, dada essa representação, você tem essa representação e você também tem um contexto, né? Vamos supor que você está fazendo uma pergunta sobre um determinado livro. Então, vamos pensar que o contexto é esse livro ou uma página, né? E a ideia é que você também vai ter uma representação desse contexto e você vai usar os dois né, na rede neural, né, a representação da pergunta e a representação do contexto para gerar a resposta. Então, no caso aqui, a pergunta é qual a velocidade do Beethoven, você vai gerar uma representação para essa pergunta, você vai gerar uma representação para o contexto, ou seja, aonde essa informação está, por exemplo, você pega a Wikipedia sobre Beethoven e você quer gerar a resposta. Então, de alguma forma, você pega essa página da Wikipedia, gera uma representação, você usa essas duas representações para gerar uma resposta. No caso aqui, ele é alemão, né? Então, essa é a ideia de responder perguntas utilizando RNNs. A RNN funciona como um encoder para esses modelos. Um outro exemplo importante e comum é o reconhecimento de fala, né? Então você pode pensar que a entrada aqui são as sequências de sons, né? E a ideia é que você vai querer gerar palavras que descrevem os sons, né? Por exemplo, você quer falar alguma coisa lá no seu voice recorder ou alguma coisa desse tipo, você quer que gere textos, né? Então a ideia é que você pode usar RNNs para gerar texto também. E a ideia aqui é que essa sequência de sons ela vai ter uma representação e é importante dizer que a RNN não vai só utilizar para gerar, por exemplo, aqui a próxima palavra, informações ou contexto das palavras anteriores, mas vai utilizar também essa representação da sua sequência de sons. Ou seja, você consegue adicionar outras informações na RNN e isso aí é uma coisa muito interessante. Um exemplo clássico para esse problema aqui são modelos sequence-to-sequence, né, sequência para sequência, que muitos deles utilizam RNN. Se você quiser saber mais sobre esses modelos, dá uma olhada nesse vídeo aqui. No entanto, as RNNs elas têm um problema conhecido como vanishing gradient. A ideia é que se você tem muitos passos aqui, fica difícil propagar o erro quando você está treinando a rede. Então o problema é que se você tem uma sequência muito grande, você precisa calcular o erro, né, com relação a algum parâmetro, né, bem no início dessa sequência. Os valores, né, porque isso é uma regra da cadeia, você vai calculando, eles podem ficar muito pequenos, os valores de erro, e você pode não conseguir mais treinar esse parâmetro. O gradiente vai sumindo, você não consegue atualizar os pesos ali. Então, por exemplo, gradientes que estão mais próximos de um parâmetro, eles são melhores utilizados para atualizar aquele parâmetro do que gradientes que estão mais longe. E se os gradientes mais distantes são muito menores que os de perto, você pode ter problema para capturar dependências entre informações que estão distantes nessa sequência. Então essa é a intuição de vanishing gradient. Né, a explicação é um pouco mais complexa que isso, mas aqui eu quero dar a intuição de como o vanishing gradient mais ou menos funciona para RNNs. Então aqui eu quero trazer um exemplo da intuição do vanishing gradient, né? Então vamos supor que a gente tem uma tarefa, né, de modelo de língua, modelo de linguagem, onde a gente quer predizer a próxima palavra, e a gente tem as seguintes palavras aqui, né? O escritor de livros está ou estão? Você tem que escolher, né? O modelo de linguagem ele tem que predizer a próxima palavra corretamente. E a resposta correta é que o escritor de livros está planejando uma sequência, né? Só que, se você for pensar na hora que o modelo vai gerar, né, para ele gerar o está, né, para o verbo concordar aqui com o sujeito, que é o escritor, ele tem que olhar o escritor que está bem atrás. Tá certo? Então, para ele predizer a próxima palavra, que é o escritor de livros está, a próxima palavra correta é está, ele tem que pegar informações de o escritor. Por quê? Porque ele é o sujeito e você vai saber
né, como o verbo concorda com o sujeito. Agora, se por algum motivo ele não conseguir chegar e olhar essa informação que está mais atrás, mas simplesmente pegar a informação de livros, por exemplo, ele vai ver que livros está no plural e talvez vai predizer erroneamente que o escritor de livros estão, porque dessa forma o verbo vai concordar com, vamos falar aqui, o substantivo mais próximo dele, então é errado. Então essa intuição do porquê que o Vanished Gradient é um problema, porque você tem que a sua rede neural tem que ser apta a pegar informações que estão bem atrás. Se ela não for capaz disso, ela pode gerar palavras erradas, por exemplo, nesse caso aqui. Isso aqui é só um exemplo, né, do problema de Vanished Gradient, e você pode utilizar mais ou menos as mesmas ideias para, por exemplo, gerar legenda para vídeos ou em outras aplicações, por exemplo, reconhecimento de fala, etc. Então, qual que é o apanhado aqui das coisas que a gente viu, né? A gente viu que RNNs processam sequências de qualquer tamanho, né? Então, o tamanho T ali é o tamanho da sua sequência e você recursivamente usa a RNN para calcular representações baseadas nessa sequência. Você aplica os mesmos pesos a cada passo, então isso é importante, né? Você tem o mesmo peso ali sendo aplicado a cada passo e você precisa de treinar essa rede com backpropagation através do tempo, porque você vai atualizar esse peso várias e várias vezes baseado no número de passos da sua rede. E também você tem o problema de Vanished Gradient, né, que é um problema muito sério para RNNs, a gente explicou sobre isso, e existem outros tipos de... Porque essa RNN que nós estamos falando aqui é a RNN mais básica, só que existem outros tipos de RNN que eles atacam esse problema de Vanished Gradient. Em particular, a gente tem LSTMs e a gente tem GRUs ou GRUs, né, que são Gated Recurrent Units, e essas redes neurais... tanto a LSTM quanto a GRU, elas atacam esse problema de Vanished Gradient e a gente vai ver que na prática elas funcionam muito melhores que RNNs, então a gente vai ter vídeo explicando sobre elas também. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu expliquei o que são RNNs, redes neurais recorrentes, como elas são importantes, principalmente para processamento de linguagem natural. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, clica no sininho para receber aí mais informações e até mais, um grande abraço.